Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo, e vou começar a primeira aula de preparação para o concurso da Petrobras 2023. Iremos abordar em diversos vídeos todo o edital de matemática, bem como as ênfases 7 e 8 do concurso, destinadas à operação e operação de lastro. Eu espero que vocês assistam os vídeos, se inscrevam no canal, para que a gente possa ter um feedback, né? E eu resolver as possíveis dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Eu espero que vocês gostem do curso, deixem seu like e a gente possa ter uma interação bastante boa, né? Eu que fui petroleiro por 13 anos, né? E simplesmente saí para seguir meu destino, tá certo? Mas a gente tá aí. Espero que vocês gostem do curso e vamos em frente. Bom, o edital começa, né, com a teoria de conjuntos e nós vamos ver então aqui neste vídeo a parte teórica. Vamos resolver alguns exemplos, mas nós vamos trabalhar com a parte teórica desta chamada teoria de conjuntos. Tá? Então, o que vem a ser conjunto? Qual é a definição de conjunto do ponto de vista da matemática? É qualquer coleção de objetos, sejam eles números ou operadores, formam um conjunto. Então a gente pode ter nomes de frutas, números e até operadores, como operador diferencial, que isso não vai cair aqui, mas é apenas uma definição. Tá ok? Há 3 modos de representar um conjunto. Isso é uma parte bastante importante. Nós podemos representar um conjunto através de letras maiúsculas e os elementos através de letras minúsculas, tá? Ou nomes, ou números, conforme a gente viu. Então, para representar os conjuntos, a gente tem que ter letras maiúsculas e podemos representar também através de um sinal de igual e abre um fecha chaves. E dentro a gente tem que colocar os elementos do conjunto. Então, conjunto representado por letra maiúscula e elemento por letras minúsculas, tá ok? Muito bem, aqui está um exemplo do conjunto das vogais. Eu chamei o conjunto V de vogal. E quais são as vogais? A, E, I, O, U. Muito bem, esses são elementos de um conjunto. Então, A, E, I, O, U são elementos, tá? O conjunto é representado por V. Agora nós temos o conjunto dos números pares entre 1 e 9. Não entra o 1 e não entra o 9. Então é um conjunto P de par. Essa letra poderia ser qualquer letra, tá? Maiúscula. Mas tudo bem, eu chamei de P para lembrar que é conjunto formado pelos pares. Quando eu for fazer conjunto dos múltiplos de 2, eu chamo de M. Simplesmente assim. Então, 2, 4, 6, 8 são os números entre 1 e 9, tá? Maiores que 1 e menores que 9, e que são pares ao mesmo tempo. Uma outra maneira de se escrever o conjunto, uma segunda maneira, seria através de uma inequação. Essa inequação rege os elementos desse conjunto, descreve uma propriedade entre eles. Exemplo, os números inteiros entre menos 3 e 3. Como que eu escreveria expressar um conjunto formado por todos os números inteiros que são descritos pela letra Z, em boldface, né? Entre menos 3 e 3. Tá? Então, como que nós poderíamos expressar esse conjunto? Né? Essa expressão acima, ela tem que ser assim. X pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x está entre menos 3 e 3. Um outro exemplo bastante interessante é como que eu escreveria um conjunto F formado pelos números pares e menores que 8. Menores ou iguais a 8. Muito bem. Nós escreveríamos assim, 0, 2, 4, 6, 8. Aqui estão todos os números pares, naturais, né, obviamente, menores ou iguais a 8. Então, entre 0 e 8. A terceira possibilidade muito importante é escrevermos através do chamado diagrama de Van Euler, ou simplesmente diagrama de Venn Euler ou diagrama de Venn. Então, a terceira possibilidade de escrita de um conjunto é a chamada diagrama de Venn ou diagrama de Van Euler. Os elementos são colocados dentro de um círculo, então esses círculos podem estar disjuntos, separados ou entrelaçados, tá? Muito bem, tais círculos podem estar separados entre si, sobrepostos ou parcialmente sobrepostos. Então aqui eles estão sobrepostos, né, parcialmente sobrepostos. Então nós temos que a área ali entre os dois círculos que pertencem aos dois
ao mesmo tempo é chamada de intersecção. Então, a intersecção B é essa área central aí. Muito bem. Esse símbolo em matemática é conhecido como intersecção. E o conjunto união ou reunião é juntar tudo num único conjunto. Bom, agora, pessoal, uma parte muito importante de se trabalhar com a teoria dos conjuntos é entender a relação de pertinência. Muita gente faz muita confusão, né? Confusão a respeito sobre como tratar com isso, mas é importante a gente entender que quando a gente tem esses 4 primeiros sinais, está contido, né, que é a letra, parece a letra C. Então esse símbolo não é o contém, hein? Ele é o está contido. Ele trata da relação entre conjuntos, conjunto A com conjunto B, o conjunto B com o conjunto C, o conjunto A com o conjunto C, entre conjuntos. Eu não posso relacionar elemento com elemento ou elemento com conjunto através desses sinais. Então, esses 4 primeiros sinais, está contido, contém, união, intersecção, eles valem para conjuntos, conjuntos com conjuntos, tá? Agora, o pertence e não pertence é quando eu quero relacionar elemento com conjunto. E o símbolo do vazio, né, quando a intersecção é vazia, por exemplo, ou quando não há elemento nenhum no conjunto, a gente diz que esse conjunto é vazio, expressado por esse zero cortado ou 2 chaves, abre e fecha, 2 chaves. Então o vazio é assim. À direita, esse subset, superset, cup, cap, in, not in e empty set são os códigos que você pode usar. Essa notação você tem que escrever no equation do Word. Então você tem que abrir um Word com extensão .docx e aí você pode escrever esses símbolos matemáticos no Word, assim como eu estou apresentando aí. Então, para fazer aparecer, por exemplo, está contido, eu digitei barra subset e dei barra de espaços e apareceu essa anotação, esse símbolo aí. Tá? Então, é apenas para você ter uma ideia de como se escreve isso em matemática. Tá? Você tem que ter o Word com extensão .docx, que é o primeiro chamado documento do Word. Não pode ser documento do Word com extensão .doc. Tá? Tem que ser .docx. E aí, você vai no equation, né? Inserir equação. Tem aquele pi também em azul lá, ou em branco. Você tem que abre uma janela para você digitar esses códigos aí e fazer aparecer o nome do símbolo matemático, ok? Bom, então existem essas relações de pertinência ainda também, né? Algumas notações usadas na matemática, tá? Contém, não contém, essas coisas assim. Então esse primeiro aí é o não está contido, e na primeira linha ao centro é o não contém. E à direita o símbolo de existe, muito usado também em matemática. Bom, aqui está o símbolo de intersecção, né? Então a intersecção entre os conjuntos A e B, o A é formado por 2, 3, 9, 2, 3, 5, 9, ó. 2, 3, 5, 9 é o conjunto A. O B é 3, 6, 7, 9. O 3, 9 está nos dois. Tá no conjunto A e no conjunto B. Então, ele está na intersecção. Então, a intersecção entre A e B é formada pelos elementos 3 e 9. Muito bem, aqui eu coloquei como um exemplo 3. Eu dei dados dois conjuntos A e B. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A Petrobras também pede isso também, né, para você dizer se a sentença é verdadeira ou se a sentença é falsa. No caso aí, todos os símbolos representam uma formulação matemática verdadeira, tá? 2 pertence a A, 2 está dentro lá do conjunto A, 2 é elemento do conjunto A, portanto pode usar pertence. Eu não posso dizer que 2 está contido em A. Se eu for falar isso, usar o símbolo está contido, né? Usar o símbolo está contido, que é esse símbolo aqui, que parece um C, né? Usar o símbolo está contido para a relação entre um elemento com um conjunto, isso é falso, tá? Eu usei a relação de pertinência pertence, tá? Se eu falo que, por exemplo, o número 5, um exemplo qualquer assim, 5 pertence a B, 5 não pertence a B, então teria que ser o sinal de pertence com um corte, né? Dizendo que não pertence, tá? Então, todos esses aí, por exemplo, na letra B, né? Eu tenho A contém B. Na verdade, A contém B, porque todos os elementos de A estão dentro do elemento, todos os elementos de A contêm B. Então, eu vou dizer que A contém B. O 2, 4, 6 está dentro do conjunto A, então A contém B. No item C, 4 pertence a B. Isso é uma verdade, né?
4 pertence tanto a A quanto a B, está certo, porque eu estou usando um sinal de pertence. B está contido em B, todo o conjunto está contido nele mesmo e todo o conjunto contém ele mesmo. Então, escrever contém ou está contido, tá? B está contido no item D, B está contido em B, verdade. Tá? B contém B, também é verdade. Então, B está contido em A, isso é uma verdade. B está contido em A. Muito bem. Ou seja, A contém B. O F, o 2, 3 é um conjunto, tá? Então eu não posso usar pertence, tá? Eu tenho aí que o 2, 3 ele está entre chaves, então ele é um conjunto. Ele só não tem um nome, não está representado por um nome, mas ele está representado por chaves. Tanto é que eu falei que A é igual, né? Abre chaves e fecha chaves. Se é igual, eu posso só usar abre e fecha chaves, tá? Então 2, 3 é um conjunto. Esse conjunto está contido, 2, 3 está contido em A. Isso é uma verdade. No item G, 1 não pertence a B. Isso é uma verdade, o 1 não pertence e o sinal correto é esse. Eu não posso dizer 1 não está contido em B. Se eu for falar isso, é falso, está errado. Mas 1 não pertence a B é verdadeiro. 5, 6 é um conjunto, tá certo? Ele não está contido em... 5, 6 não está contido em B. É verdade, o 5 e 6 não está contido em B. Só um elemento está, o conjunto todo não está, então tem que estar todos os elementos contidos para que isso seja verdade, tá? E a última letra I, B não contém A. Isso é uma verdade, B não contém A. B é muito pequeno para conter todos os elementos de A, portanto isso também é uma sentença verdadeira. Esse tipo de coisa a gente vai ver em exercícios, né, dos próprios concursos, mas é para você ter uma revisão nesta minha aula 1, ok? Bom, eu vou deixar esse exercício em aberto para vocês pensarem. Ele usa o diagrama de Venn, né? Você tem que metade, né, do conjunto está ligado com os Estados Unidos, né? Uma outra parte, 3/10 com a Europa, e o restante, né, para inteirar os outros 50%, ou inteirar os 100%, depende da sua visão, né? Porque se você relacionar só a Europa com o restante, você está relacionando 50%. De qualquer forma, nós vamos discutir esse exercício em detalhe na próxima aula, que é um exercício de concurso. Eu espero que vocês deem um print aí e tentem fazer para que a gente venha na próxima aula com alguma resposta de vocês, tá? Olha, eu achei A, eu achei a letra B, enfim. Que a gente consiga fazer esse exercício. Ele é, digamos assim, um exercício intermediário. Ele não chega a ser simples, mas também não é um exercício muito difícil, tá? Eu classificaria como um exercício intermediário aí, tá? Mas daria para gastar, dependendo da sua habilidade, entre 5 a 10 minutos, talvez 6, 7 minutos para fazer esse exercício, tá ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da aula 1 de revisão que nós fizemos sobre a teoria. Existem mais coisas, né? O que são números inteiros, reais, racionais. Essas coisas também fazem parte do contexto que a gente vai ver em aulas posteriores, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na aula 002. Um abraço a todos e até mais!